Atenção! As opiniões emitidas neste quadro são de inteira responsabilidade dos seus convidados e estão amparadas pela liberdade de expressão, como previsto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal e pela Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Olá, pessoal, eu sou a Camila Ábido, esse é o TV Tribuna Diária e hoje, que é a Sexta-feira Cultural, eu trouxe os dois maiores nomes de duas grandes editoras para conversar com vocês. Um é o nosso querido Márcio Scansani, na qual eu já tive o prazer de ler alguns livros da editora dele, a Editora Armada, e o outro editor é o José Loredo, da Resistência Cultural. Senhores, a palavra é de vocês, e eu gostaria que vocês começassem explicando como surgiu a editora, por que, escolha do nome. Muito bem. Começa, Loredo. Eu começo, Márcio. Pois muito bem. Começa você. Tudo bem, eu começo. Uma ordem do nosso querido carcamano palmeirense deve ser cumprida a todo custo. Antes de tudo, Camila, Márcio, eu agradeço muitíssimo ao convite do nosso estimadíssimo Sileno, esse bravo editor da Tribuna Diária, e que já vem fazendo um trabalho realmente muito interessante à frente desse site, desse jornal, que eu acesso, não diria diariamente, mas quase diariamente. E para mim é um prazer muito grande estar aqui, porque eu vi o Tribuna Diária nascer e, de algum modo, ele faz parte da minha própria trajetória, ainda que muito modesta. Bem, como começou essa minha experiência de editor, como começou minha intenção de publicar alguns livros? Antes de tudo, eu digo que eu nunca pensei que um dia fosse me tornar editor, que um dia fosse publicar livros. Sempre estive às voltas com os livros, sempre escrevi, devo ter umas 3.000 páginas de poesia ruim que eu escrevi na adolescência, que, graças a Deus, foram jogados no lixo, e escrevi muita coisa. Adolescente que tinha veleidades literárias, intelectuais e tal. Mas nunca pensei que fosse me meter a publicar livros. Num certo momento, isso lá pelos idos de 2010, 2011, eu que à época já tinha uma boa biblioteca, em torno de quase 5.000 livros, incentivado por algumas pessoas, inclusive em especial pela família e por alguns outros amigos, resolvi montar uma livraria, resolvi participar da Feira do Livro de São Luís, sou daqui de São Luís do Maranhão, e admito que fui participar morrendo de medo, viu, Márcio, de pegar um prejuízo daqueles, porque esse negócio de livro, quem que gosta de livro? Mas qual não foi a minha surpresa quando a participação da Resistência, já tinha esse nome, na Feira do Livro de São Luís, agora eu não lembro se de 2010 ou 2011, eu tenho a impressão que final de 2010, depois eu vejo isso. Qual não foi a minha surpresa quando vi que a participação da Resistência foi um retumbante sucesso, graças a Deus. E não apenas no sentido de angariar uma certa clientela, que até hoje compra os livros da Resistência, os livros que nós publicamos e os livros que nós revendemos, mas também no sentido de congregar um grupo de pessoas, em geral jovens, muito interessados no conservadorismo, nas ideias de direita, catolicismo, monarquia, etc, etc. Eu fiquei muito satisfeito com isso, naturalmente, não apenas no sentido financeiro, mas sobretudo nesse sentido nesse sentido doutrinal. E daí, para passar para a publicação de livros propriamente dita, foi um pulo. Comecei publicando uma pessoa que teve muita importância na Resistência, ainda tem muita importância na Resistência, é meu amigo pessoal, e eu posso dizer que é um benemérito da Resistência,
é o jornalista e escritor carioca Aristóteles Drummond. Ele realmente... a Resistência não passava de uma simples livraria e editora de São Luís do Maranhão, e ele já tinha um nome respeitabilíssimo, como tem até hoje, como jornalista, como escritor, conferencista, líder classista no Rio de Janeiro, e ele praticamente virou uma espécie de embaixador da resistência no Rio de Janeiro. E, através dele, eu acabei conhecendo muita gente, muitos dos quais eu viria a editar posteriormente. Então, foi mais ou menos esse início da resistência. E daí, publiquei esse livro, um dos livros do Aristóteles Drummond, um livro sobre a Revolução de 64, que eu não tenho aqui, mas não posso mostrar, porque esse livro está absolutamente esgotado, eu não tenho nenhum meu exemplar mais. E depois disso, publiquei outros autores, como, deixa eu mostrar aqui, esse livro de frases do Roberto Campos, organizado pelo jornalista Aristóteles Drummond. Esse livro aqui foi e é um best-seller, vende muito. Essa aqui é a segunda edição de várias outras impressões, já vendeu, acredito, em torno de 5.000 exemplares. Para os padrões da resistência é um best-seller, naturalmente. Organizado pelo próprio Aristóteles Drummond, dando sequência à coleção, temos aqui o livro de frases do ministro Delfim Neto, outro livro que o Aristóteles Drummond me deu a honra de publicar. E com essa movimentação em torno das ideias conservadoras, das ideias de direita em geral, eu acabei fundando aqui em São Luís, com amigos muito queridos, o Círculo Monárquico de São Luís, com a presença de Dom Bertrand aqui, e a partir disso, a partir dessa troca de ideias, desse intercâmbio cultural, por assim dizer, uma expressão que eu não gosto muito, mas que simplifica de algum modo isso que eu estou querendo dizer, com figuras altamente representativas da nossa cultura atual, uma das quais é o Márcio, que é um queridíssimo amigo, colega de profissão, o Sileno, naturalmente, e acredito que a Camila, agora que eu estou conhecendo, somente agora, mas que certamente faz um belo trabalho à frente da Tribuna Diária. Mas com essa movimentação fui publicando outros livros. Fui publicando o Dr. Ives, jurista Ives Gandra da Silva Martins, é um autor importante da casa, publicando, deixa eu ver se tem algo, tem aqui. O último livro do Dr. Ives que eu publiquei foi esse aqui, A Era das Contradições, o último livro que eu publiquei, sempre eu queria destacar também o trabalho da minha noiva e sócia, dona Caroline Rego, ela é quem manda na Resistência, por sinal, o Márcio sabe disso. Opa! Pois é, o Márcio sabe que nós obedecemos e elas mandam, né? Deixa-me ver aqui. E somos machistas, né? Somos machistas, pois é. Outro autor importante da Resistência é o professor Ibsen Noronha, que hoje leciona na Universidade de Coimbra. Estão aqui 2 livros que a Resistência publicou dele. Este aqui é o da Contra-Revolução e Seus Inimigos, que inclusive, esse aqui está esgotado, mas vai sair a nova edição agora. E este, outro, da Escravidão e Leis do Brasil. Esse aqui tem uma história curiosa, que esse livro foi censurado pelo Senado Federal, Senado da República. Depois de terem assinado contrato com o autor, com o Ibsen, eles simplesmente mandaram um ofício ao Ibsen, não sei se o Márcio sabe dessa história, dando conta que o momento político não era o mais propício para a publicação desse livro, que justamente combate as ideias de cotas raciais, as ideias de dívida histórica em relação à escravidão, em face da escravidão e tudo mais, o que é uma grande bobagem. E foi uma censura, evidentemente. Ora, se vivemos, ao menos nominalmente, no Estado democrático de direito,
podemos imaginemos que a livre difusão das ideias seja algo plenamente assegurado até por conta de dispositivos constitucionais. No entanto, não foi dessa forma que a editora do Senado entendeu, mas isso é outra história. Eu adorei porque eu publiquei o livro. Então, um outro autor muito importante da casa, que é um projeto ao qual eu venho me dedicando ultimamente, é o professor Miguel Ayuso, grande professor espanhol, catedrático da Universidade Pontifícia Comilhas de Madrid. E o professor Miguel Ayuso, sem sombra de dúvida, hoje é o maior nome, o maior teórico do tradicionalismo político vivo, em atuação no mundo inteiro. É um grande jurista, um grande filósofo, e é uma pessoa muito afável, muito agradável. E ele tem uma obra realmente importantíssima que eu venho procurando, com a ajuda da equipe da Resistência, difundir no Brasil. E serão em torno de 16 livros do professor Miguel Ayuso, 2 dos quais já foram publicados. O primeiro é este, A Constituição Cristã dos Estados, e o outro, que saiu, que é o último, esse aqui é A Cabeça da Górgona, do professor Miguel Ayuso. Eu imagino que eu tenha já respondido, tenha feito uma apresentação, ainda que muito sumária, do trabalho da Resistência. Acho que está tudo ok. Bom, então, minha vez. Eu sou um ex-publicitário comercial, com passagens pela Editora Globo, pelo Estadão, pela Isto É, pela RBS, Rede Brasil Sul, pela Gazeta Mercantil. Um belo dia eu já não tinha mais lugar nesse mercado e já estava bem... Sempre fui apaixonado por livros, né? Eu dei uma parte da biblioteca de um tio meu, que era um sujeito extremamente culto. Ele foi, na verdade, o grande inspirador da Armada, né? Chamava-se Humberto Betete. Me achou, por uma dessas coisas do destino, numa conversa com o Laerte Zanetti, que é o dono da Linotipo Digital, que vale a pena ser conhecida também, a ideia, na verdade, nasceu do Laerte, de montar uma... Vamos montar... Outro apaixonado por livros, né? Vamos montar uma editora? Vamos. Montamos essa Linotipo Digital, tivemos o prazer de lançar muita coisa interessante por lá, por exemplo, a Regine Pernoud. Regine Pernoud, uma medievalista importantíssima, que tinha sido praticamente banida da academia porque era conservadora e era católica. Puxa, que horror, né? E mais alguns outros autores, o Hermes Neri, o Gastão Reis, um livro muito interessante que veio do Laerte, chamado O Novo Grito do Ipiranga, da arqueóloga que fez os trabalhos nos remanescentes humanos dos primeiros imperadores do Brasil, que estão na cripta imperial do Museu de Ipiranga. Só que a minha postura era um pouquinho mais agressiva que a do Laerte, então eu acabei me afastando da Linotipo Digital e montando a Armada. Agressiva não quero dizer briguenta, né? Mas é agressiva no sentido, tem coisas que precisam ser publicadas, tem autores com muito conteúdo que precisam ser publicados, ideias que precisam ser divulgadas ou resgatadas. Então, me associei a Márcia Xavier de Brito, que é provavelmente, na minha opinião, ela é a melhor tradutora de inglês do Brasil, e ela acabou não aguentando trabalhar comigo, porque eu sou muito chato, mas ela se afastou, continua muito amiga, mas ela se afastou da Armada, e o André é meu braço direito, o André Assi Barreto, que é meu braço direito editorial, e a minha filha, que é meu braço direito, vamos dizer, criação do site, a aparência do site, essas coisas, a loja, aquela que cuida. Mas a Armada nasceu com base em 2, vamos chamar de pilares, ambos voltados para a guerra cultural que nós estamos atravessando, e já não é de hoje, já vem de muito tempo essa guerra cultural.
um é formação e o outro é informação, no sentido de... A formação é autoexplicativo, e a informação é arma direta para o combate nessa guerra cultural. Tivemos o prazer de lançar Banda Idolatria e Democídio, do Diego Pesce, do Leonardo Jardim de Souza. O livro cresceu tanto que saiu da editora, eles montaram uma editora própria e estão com a terceira edição já em vigor. O livro vale muito a pena. Tivemos o prazer também de este aqui, do Nadando Contra a Corrente, do Bernardo Guimarães Ribeiro, de Salvador, que esse livro é uma porrada, esse livro é uma bomba. Ele trata de 6 grandes temas, desde o politicamente correto até política de cotas, etc. Tudo com muita lógica e muito bem embasado. Mas dentro dessa visão tem esse também, o Sorria, Você Está Sendo Enganado, do Rafael Libardi, e este, 9,5 Semanas de Falha, do Rodrigo Jungmann. Assim, é uma crítica ao mau jornalismo que se faz no Brasil, personificado por um jornal paulista, mas dentro do outro pilar, tem algumas coisas como A Monarquia Real, onde o grande... eu esqueci de agradecer pela oportunidade. Perdão, Camila, perdão, Sileno. Agradeço muito pela oportunidade. Voltando aqui, A Monarquia Real, de 6 autores, são 6 defesas do regime monárquico, lembrando que eu não sou necessariamente um monarquista, eu estou monarquista porque o Brasil nasceu com uma monarquia, ponto, mas eu não sou realmente um monarquista. O Zé Loredo o Laerte é. Tem algumas coisas como A Tragédia da Utopia, segunda edição, Percival Pudina, que isso aqui desmonta aquela lenda do comunismo bonzinho, de que Cuba só está naquela draga desgraçada por causa do embargo americano e tal. Desmonta toda essa bobajada, tudo. Mas, assim, é interessante que o Pudina tem uma coisa que... Eu conheço 2 autores que têm isso. O Pudina e o Alexandre Costa. Que, num livro de... Isso aqui teria que ter 500 páginas. Ele consegue, com 280, fazer um livro sem perder informação nenhuma. Ou seja, poder de síntese. Tem também o Ricardo da Costa, com Impressões da Idade Média e Visões da Idade Média. Esse aqui está em pré-venda, a segunda edição, revista e ampliada. Aliás, já recebi 2 artigos que eu vou mexer nele hoje. Então, a ideia da Armada, tem também o nome Armada. O que significa o nome Armada? Primeiro que o logotipo tem uma caravela, não é uma caravela, aquilo é uma galera veneziana usada na Batalha de Lepanto, em 1571, quando as forças, vamos dizer, ocidentais venceram a marinha do sultão, que tinha muito mais navios, cerca de 3 vezes mais. Esse aqui é o logotipo. Está dando para ver? Tá, sim. É uma beleza. Só que também é um trocadilho com uma pessoa armada. E nós somos a favor de as pessoas poderem se defender. Ou seja, somos a favor dos direitos individuais. Ponto. Da livre iniciativa geral. Bom, os liberais clássicos defendem os valores dos conservadores. Então, não tem nada contra o liberalismo clássico, tipo Mises, né? Ou os antigos, Bastiat e tal, nada. A Armada presta serviços também para outras editoras, dentre as quais a Resistência Cultural do querido Zé Loredo, que a gente brinca muito, mas o Zé Loredo é uma figura sensacional, um cara, ele é fora do comum, ele é um cara fora do comum mesmo, uma cara boa, né? um cara super honesto, e que tem muito boas ideias editoriais. A mesma coisa tendo para o Laerte, da Linotipo Digital. Sem dúvida alguma. E o Zé Loredo e o Sileno me ajudaram muito nesse livro aqui, que foi uma epopeia. Isso aqui foi
uma briga, porque autores... É o pior pesadelo de qualquer editor. Você promete um livro e, de repente, os autores começam a fugir. E assim nós tivemos fuga. O sujeito sumiu, não aparecia mais. Então, o Zé Loredo, o Sileno e o Rogério Silva Araújo, que é outro dos grandes autores da Armada. O Rogério está com um livro em pré-venda, chama-se Três Dias. Ele escreveu em 3 dias. Esse livro é um livro pequenininho, de 96 páginas, onde ele explica o que é o jornalismo, e no que ele se transformou. Então, esta é, eu diria que é a grande, vamos chamar de a grande vantagem de veículos novos como o próprio Tribuna Diária, e parabéns, viu, Camila, pela sua associação com o Sileno, porque eu diria que é importantíssimo, esse tipo de veículo é importantíssimo, porque ninguém mais acredita na grande mídia. O problema é que a grande mídia ela é grande mídia, ela entra em qualquer boteco. Continua grande. Continua. Você entra em qualquer boteco, em qualquer padaria, em qualquer lugar, está lá ligado na Globo. As pessoas não estão prestando lá muita atenção, mas eles estão vendo aquelas imagens, eles estão vendo aquilo, em algum momento eles estão sendo impactados por aquilo. O que eu acho, seria 1000 vezes melhor se tivesse numa padoca ligado no Terça Livre, na TV Tribuna, ligado nesse tipo de coisa. Só que as pessoas, nós estamos com um problema que nós achamos que o nosso nicho está crescendo muito, que é muito grande, que etc. Não, não é. Nós precisamos ter a consciência que o nosso nicho precisa crescer. Eu estou dizendo nicho conservador, que nós estamos acostumados a lidar com o nosso mundinho. E nós precisamos expandir esse mundo. Porque existe muita gente aí fora, o próprio Olavo sempre fala isso, que o brasileiro é conservador e às vezes nem sabe isso. Mas se você falar sobre aqueles valores maravilhosos que estão sendo divulgados aí, que Globo, que não sei o quê, que papapá, de repente você vai conversar. Você é a favor de aborto? Não. Você é a favor de... Não. Então, você é um conservador, pô. Você tem valores, você é a favor sei lá, de sensualizar crianças aos 4, 5 anos de idade, um peladão, uma criança encostando no peladão, numa exposição e tal. Você é a favor disso? O cara vai te dizer não. E daí, as pessoas... Vendo a grande mídia não entende por que a Prova voltou a crescer bastante. Por causa disso, gente, porque vocês gostam, só que a gente está acostumado a lidar com o mundinho. Então, nós precisamos expandir esse mundinho. Esta é uma das, vamos dizer, das maiores, vamos dizer, vontades que nós temos na Armada. Falar com jovens e falar com o povão. Tentar chegar um pouquinho mais perto de jovens e de povo. Com jovens já estamos conseguindo, porque existe um fenômeno de muita garotada, gente nova, querendo, se interessando por esse tipo de valores, né? Mas com o povo ainda não conseguindo dar muito. Quem sabe essa iniciativa da TV Tribuna Diária possa ser uma boa surpresa para nós. Eu acredito que seja. Então, minha apresentação é essa. Desculpem se me estendi muito. Márcio, é sempre uma honra poder ouvir você e muito obrigada pelas honras. Eu gostaria de saber dos senhores o seguinte: a importância da edição de títulos e de autores conservadores na formação do imaginário e, claro, da cultura nacional. Loredo? Bem, o Márcio mencionou agora há pouco um ponto de suma importância, que foi realçar a índole essencialmente conservadora do povo brasileiro. Não é preciso ser gênio, não é preciso sequer ser um estudioso dos problemas nacionais, por assim dizer, para perceber que o brasileiro comum, o típico brasileiro, é essencialmente conservador. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Ele preza a família, olha, eu digo, eu sou católico, mas aqui eu estou falando de uma questão de índole, de personalidade, uma produção de ethos que a história muito decisivamente concorreu para que fosse consolidado. Evidentemente que a fé católica
é o elemento mais importante da nacionalidade, não poderia ser diferente. Mas mesmo aqueles que não são católicos, mesmo aqueles, curiosamente, que sequer acreditam em Deus, se deixam fortemente influenciar por esse ethos nacional, que pode-se dizer, essencialmente conservador. Ou seja, o brasileiro preza a família, o brasileiro típico preza o trabalho, a honestidade, a importância de uma reputação livre de qualquer tipo de suspeição. Ou seja, o brasileiro acha uma virtude ter um nome que goze de credibilidade social. O brasileiro é, portanto, contra o aborto. Vejam bem, mesmo aqueles que não sequer acreditam em Deus. Eu tenho amigos, acho que não tem problema citar o nome dele, um queridíssimo amigo daqui de São Luís, um economista, Dr. Lino Moreira Raposo, que é membro da Academia Maranhense de Letras. O Dr. Lino é agnóstico e, no entanto, ele é furiosamente contrário ao aborto. Então, ele, conversas com ele, já me disse, olha, eu não preciso acreditar em Deus para saber que o aborto é um crime inominável. Então, esse ethos, essa mentalidade perpassa todo o povo brasileiro, quer queiremos, quer não, mesmo os esquerdistas, curiosamente. Então, sem querer me estender em pontos acidentais, uma vez que a nossa cultura é essencialmente, basilarmente cristã, católica, e, portanto, numa situação de disputa política, a direita tem de estar forçosamente representada, e muito bem representada, no parlamento, basicamente no parlamento, nas instâncias de poder, é muito natural, é necessário e indispensável que hajam editoras com essa orientação doutrinal, ou seja, editoras que veiculem esses livros que defendem esses nossos valores velhos de mais de 500 anos, e a rigor de quase 1000 anos, se a gente for considerar que o Brasil, como eu considero, na verdade não nasce em 1822, mas nasce quando da fundação de Portugal na Batalha do Ourique. O Brasil é uma extensão de Portugal. O Brasil foi civilizado e foi construído por Portugal. E antes do Brasil, antes de 1822, o Brasil era uma província da Lei-Mar, como diziam os portugueses. Então, são quase 1000 anos de cultura, quase 1000 anos de cultura, uma cultura que é essencialmente cristã. Então, é evidente que não vai ser um decreto, é evidente que não vai ser uma lei, uma portaria ou coisa que o valha, é evidente que não vai ser a propaganda maciça da chamada grande mídia, os comunistas e progressistas encastelados na chamada grande mídia, nos meios de comunicação em geral, nas universidades. É óbvio que nada disso vai destruir quase 1000 anos de cultura cristã. E, nesse sentido, aí é que nós, de direita, nós conservadores, cristãos, católicos, monarquistas ou não monarquistas, temos esse papel, nós editores, que eu falo, no caso eu, Márcio, posso falar o Laerte, dali do tipo, outros amigos nossos. Agora, se eu for começar a citar, eu vou acabar esquecendo alguém, então vou cometer uma injustiça. O papel dessas editoras, dessa orientação, que a gente pode chamar sumariamente de conservadora, é um papel fundamental. Porque, não se faz um debate político, um debate cultural de relevo, de importância, sem a publicação de livros. Ou pelo menos deveria ser assim. Não é? Então, cabe a nós
editores conservadores, eu gosto eu acho que o que mais especifica a nossa... o modo como poderíamos ser catalogados, entre aspas, eu acho que seria mais justo falar em editores patriotas, editores que amam sua pátria, amam sua cultura. Nós somos conservadores na medida em que somos patriotas, na medida em que amamos nossa cultura. De modo que esse papel é de suma importância. A veiculação dessas ideias, das boas ideias, é a publicação desses grandes livros que nós publicamos com muita dificuldade, às vezes, mas com muita coragem, muito entusiasmo. Então, em suma, para concluir, sem querer utilizar aqui um exemplo supostamente poético, mas eu acho que eu entendo como um bom exemplo o seguinte: uma planta que não é regada diariamente vai acabar morrendo, não é isso? Então, a nacionalidade, se não for regada diariamente, diuturnamente, incessantemente, sem a nacionalidade que não for realçada em seus pontos constitutivos e seus pontos fundamentais, vai morrer. Então, eu, quando iniciei esse trabalho de editor à frente da Resistência, eu acredito que o Márcio vai concordar comigo, porque ele deve ter passado pela mesma experiência. Quando eu me iniciei, eu imaginava, eu já sabia, eu constatava que eu estava me iniciando no contexto de uma pátria morta. O Brasil estava morto. De certa forma, hoje continua morto. Mas é um defunto que parece que quer reagir. Então, não podemos deixar que a pátria seja morta e seja enterrada e seja destruída na história sem que nós não façamos nada. Então, eu acho que a função precípua dos editores cristãos, católicos, conservadores, monarquistas, é essa: é regar um pouco, diariamente, a planta da nacionalidade. Muitas vezes regar, se possível, até com seu próprio sangue, se for necessário. Sem querer pousar de herói, de mártir, mas, de uma certa maneira, nós diariamente, o Márcio sabe disso muito bem, publicar livro muitas vezes custa sangue. Então, de certa maneira, a gente rega essa planta da nacionalidade de uma certa maneira, com o nosso sangue também. Então, o papel fundamental dos editores conservadores, dos editores católicos, é isso, é regar a planta da nacionalidade. Minha vez? Bom, eu divirjo um pouquinho, só um pouco, do Zé Loredo, no ponto de vista do conservadorismo do povo brasileiro. O povo brasileiro é majoritariamente conservador, só que ele já não lembra que esses valores têm que ser resgatados. O brasileiro sabe que é contra... Por isso você tem que fazer perguntas para eles. Você é a favor de aborto? Você é a favor de criança ser sensualizada? Não. Então, resgata isso aí. A ideia, então, eu acredito que o povo brasileiro está confuso e foi confundido propositadamente. Os valores foram atacados, todos eles, todos. Começa da academia. Todos os valores foram atacados. Todos, tudo. Esses caras eles não vieram para brincar. E nada me tira da cabeça que o Brasil foi escolhido como uma espécie de balão de ensaio. América Latina, no geral, Brasil em particular, eu diria Argentina também em particular, como balão de ensaio dessas políticas globalistas de invasão de direitos individuais, de degradação de valores, eu estou falando de valores... Engenharia social mesmo, né? Engenharia social mesmo. Eu estou falando de valores anteriores a esses que o Loredo falou. Eu estou falando de valores civilizacionais. Isso vem de lá
da Israel antiga, vem da Grécia, vem de Roma. Coisas que que formaram a nossa civilização e que, quando chegaram aqui, quando esses geral começaram a atacar, eles não vieram para brincadeira. Eles planejaram isso durante, sei lá, já vem há mais de um século, vem bem mais de um século, vem do final do século XIX esse negócio. Então, o trabalho que nós temos de resgate disso, sem querer posar de herói, tá? Não é essa a questão. A questão é, alguém tem que fazer o serviço sujo. Alguém tem que limpar, tem que fazer faxina nesse negócio. Por isso que eu acho que conversei hoje com o Diego Pesce a respeito disso. Existe um monte mas um monte mesmo, de gente muito boa, denúncias, denunciando absurdos que acontecem, bandidos soltos, porque eles vão ficar presos, confinados por causa do Covid, não sei o quê, papapá. Malucos soltos por aí, inventando qualquer cretinice para dominar a população. Isso não tem nada a ver com saúde, por exemplo, essa coisa da pandemia, não tem nada a ver com saúde, tem a ver com engenharia social, com domínio das massas, né? E eles já provaram que é facílimo controlar as massas. Se você não acredita, basta sair na rua, em qualquer lugar do Brasil, você vai ver um monte de gente mascarada, achando que um pedaço de pano vai impedir um bendito de um vírus. Né? Vai resolver o problema. E se esse vírus fosse assim mesmo, ele entraria pelos olhos. Então, cuidado, não é desse jeito. Bom, então esses valores têm que ser... E dentro desses valores eu coloco um outro que é fundamental, que é a coragem. Isso tem que ser resgatado. O brasileiro virou um povo bunda mole, covarde mesmo, cagão. Então tem que ser... Só que ele não é, isso aí não é a natureza brasileira. A natureza brasileira não é essa. Isso tem que ser resgatado. Essa que é a minha ideia básica. Eu posso até estar errado, mas eu não acredito que esteja. Não está, não. Então, resgatar esse negócio que está lá no fundo, sabe aquela brasinha que está no fundo da churrasqueira? É aquela lá. Bota mais lenha em cima, sopra aquele negócio que ela pega de novo. Então, essa aqui é a minha visão. Agora, qual é a importância, respondendo objetivamente a pergunta, a importância da edição de títulos de autores e consultores é formar a base que vai dar, que nem o Olavo falava, que esse negócio é um processo irradiante, né? Você educa quando um cara começa a ler sobre isso, ele não para mais. Um cara que tenha honestidade intelectual, eu quero honestidade de propósito, ele não para mais. E ele vai falar com outros e outros e outros. Então, se um cara lê um livro nosso dentro dessas bases, ele vai falar para outros, fala, puta, isso aqui é legal, né? Então, você já está propagando alguma coisa. Só que nós estamos dentro de um nicho pequeno. O mercado editorial brasileiro é pequeno e existem planos, eu não posso dizer exatamente quais são agora. Tem amigos já fazendo esse... Eu faço parte de algum tipo de planejamento desse, de ampliar o mercado literário brasileiro, que é muito pequeno. Se a gente comparar o mercado brasileiro com o inglês, por exemplo, é uma vergonha. Com o italiano, é uma vergonha. Se publica o mesmo número, até 5, 6 anos atrás, se publicava o mesmo número de exemplares aqui e na Espanha, por exemplo. Só que, putz, é uma vergonha. Você vai comparar o mercado literário espanhol com o brasileiro, dá vergonha, dá vontade de se esconder embaixo da cama. Então, nós vamos atrás disso. Aí você está falando do Miguel Ayuso, né? Exato. Né, Loreto? Você está falando do Miguel Ayuso, por exemplo. Tem dezenas de pensadores bons que podem ser trazidos, etc. E muita gente que tem conteúdo aqui, muito brasileiro, como você vê, por exemplo, Bandidolatria e Democídio. Eu vou cometer uma indiscrição aqui, quando o Diego e o Leonardo, quando a gente começou a conversar, o Diego e o Leonardo, eles assim, a gente não estamos sabendo, está muito bem escrito. Eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é uma bomba, meu, isso aqui é uma maravilha. E era mesmo, meu livro é ótimo. O livro é ótimo. Ele saiu da editora, não tem problema, eu continuo amigo de ambos e eu não tenho reclamação disso aí. A coisa tem mais. Bernardo aqui.
Bernardo Guimarães Ribeiro. O que esse cara tem de conteúdo para falar, o que ele tem de assunto para falar, é uma grandeza. Então, se Deus quiser, a gente vai fazer o segundo volume desse livro em breve. Por outro lado, existem também cientistas políticos seríssimos ou historiadores. Nós estamos em pré-venda com a Estética do Corpo na Arte Ocidental, do Matheus Coraça da Silva. Matheus foi aluno e hoje é professor. Ele foi aluno do Ricardo da Costa. O Ricardo é, muito provavelmente, o maior medievalista do Brasil. Acredito que sim. Mas tem outros. Nós estamos planejando depois eu te falo, o Zé Loredo. Nós estamos planejando uma coleção sobre historiadores, coisa que ninguém fez. Eu posso falar assim, porque se alguém resolver fazer e me dar um bypass, puta, seja feliz, faça. Tem mais um monte de coisa que eu posso fazer. Tem um monte de autores que nós estamos indo atrás. Então, o papel da literatura é treinar alguns, esses alguns que vão falar nos botecos da vida, que vão propagar essas mensagens de uma maneira um pouquinho mais simples, de forma que seja... Só que isso é trabalho de formiguinha, a gente sabe, mas e daí? É o jeito que tem para fazer hoje, né? Creio que a formação do imaginário é um negócio fantástico. Com um pouquinho, com um cara, você consegue formar 5, 6. Comece a ler isso, e é uma experiência que eu até já discuti com o Laerte, com o Zé Loredo, com o André também. Quando você começa a formar um cara, dificilmente ele escapa, principalmente se ele veio da esquerda. Se ele veio da esquerda, ele começa a ver que, puta, caramba, aqui tem verdade, meu. Então, e é um negócio óbvio. Ele não volta para lá. Não sei que ele seja um cabeça dura mesmo, tô pronto, mas isso aí não interessa. É muito difícil. E é muito mais comum. É muito mais comum que ocorra isso do que o contrário. Ex-conservador... Sem dúvida. Não, o contrário praticamente não existe. Um conservador que comece a ler umas porcarias de esquerda... Olha, quando eu estava na faculdade, eu li um monte de porcaria de esquerda. Eu não li o Capital. O Capital lá vinha 50 páginas, aquilo é uma bagunça, aquilo é uma loucura, eu não quero... Eu li o Manifesto Comunista, eu li pelo menos 2 dos 6 cadernos do cárcere do Gramsci. Eu li, Horkheimer, Adorno, quem mais? Mais desses caras aí. Li até Foucault, meu. Nenhum desses livros eu terminei. Só que o que eu pensava assim, falei, cacete, esse negócio é chato pra cacete, meu. Primeiro que Graças a Deus eles são muito chatos. Graças a Deus. Mas, olha, eu diria que o Adorno... Só um adendo. E com exceção do Gramsci, que escrevia realmente muito bem, os outros escrevem pessimamente. Adorno e Gramsci. Né? Tem aquele... Folhei por cima também outros. Aquilo é muito chato. Fora ser muito chato, eu falei, mas isso aqui esquece a essência do ser humano. Você não pode mudar isso. Você não muda a natureza intelectual, ou a natureza social, intelectual, religiosa, etc., do brasileiro. Só que você a confunde. Então você vê um monte de movimentos desses, teologia da libertação, tem o lado protestante lá, que tem uma teologia da prosperidade, uma coisa assim. Então, você vê uma coisa dessas, então, ou o que está acontecendo na academia brasileira, né? Na academia, eu quero dizer, na universidade brasileira, isso é um horror. Bandido solto, fazendo o que quiser, e a gente tem que... Somos nós as vítimas, e etc. Um monte de gente já denunciou isso aí. Vamos fazer proposição. O que nós temos que fazer? O que nós temos? Apoiar candidatos que começar a fazer a faxina. Né? Então, o brasileiro está confuso. Então, você não muda a natureza de um mas você confunde, você o corrompe. E o brasileiro ficou corrompido. E emburrecido, corrompido e confuso. Não sabe mais para que lado que ele atira. De tanto, mas tanto, é o bombardeio enorme, de tanto absurdo, de sacanagem, de gente batendo em velhinho que quer passear no parque. Que coisa é essa? Que merda é essa? Onde nós viemos parar?
Né? Uma loucura. Graças a Deus, ninguém veio falar comigo sobre isso. Eu ponho uma bandana na cara quando me pedem com educação para entrar em algum lugar. Na rua, não ponho. De jeito nenhum. Porque eu não aceito essa narrativa. Agora, 99% das pessoas nem discute. Ou seja, já está submisso. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa combater. Então, tem um monte de gente investigando do lado do direito, o que está fazendo o STF, o que está fazendo o pessoal da academia, etc. Está tudo corrompido. Então, bom, ficar só reclamando não adianta nada. O que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer? O que nós temos que pedir, ou, quem sabe, guardadas as proporções, orientar as pessoas, que o cidadão comum faça. É um prazer ouvir vocês debatendo em alto nível, né? Com argumentos, com exemplos, está sendo uma super aula. Mas, para a gente finalizar, eu gostaria que os senhores contassem as aventuras e desventuras de ser um conservador e um editor independente no Brasil. Tudo que a gente vem falando aqui neste diálogo, que eu sofrivelmente já falei, o que o Márcio sempre admiravelmente já falou, passa uma ideia bem exata, bem precisa do nível de dificuldade que pode ser fundar uma editora com uma linha editorial conservadora no Brasil. Antes de tudo, eu admito que eu não sei o que significa ser um editor independente, eu não sei, eu acho que independente do quê? Um editor, sei lá, um editor sem dinheiro, então isso eu sei. Então, se é isso, eu sei o que é. E agora, as aventuras e as desventuras, eu troco ideias com o Márcio já há tantos anos, conheço já o Márcio há uns, não sei, tantos anos, parece que são 30 anos que eu conheço o Márcio. E, 7, por aí, talvez mais. 7 anos, mas já são tantas histórias que parece que a gente tem, sei lá, 30 anos de amizade. E já aconteceu tanta coisa que a gente não pode, tanta coisa que é impublicável, que só escrevendo um diário secreto, como fez Humberto de Campos, e deixar para a posteridade para contar. Leiam quando eu morrer. Diário secreto de Márcio Scansani e José Loredo Filho, a ser publicado Isso, leiam quando nós morrermos. A ser publicado, a gente vai deixar esse diário secreto num cofre de banco e algum neto nosso vai lá tirar esse diário secreto e publicar. Mas respondendo de modo mais claro, mais preciso, as dificuldades, as desventuras, afora toda a questão de produção de livro, afora toda a questão mais técnica da feitura do livro, da produção do livro. O Márcio sabe muito bem que no Brasil a distribuição de livros é um caos absoluto. O Brasil é um país que realmente não existe. E as dificuldades pelas quais nós passamos diariamente são muito terríveis, eu diria. Mas, afora tudo isso, toda essa questão mais técnica de distribuição, de produção, de feitura dos livros, de constituição de uma equipe qualificada, e nisso, graças a Deus, o Márcio e eu já conseguimos constituir a nossa equipe, as nossas respectivas equipes. Afora tudo isso, o grande problema, a grande desventura, por assim dizer, de um editor conservador no Brasil é a sabotagem justamente às ideias conservadoras. Embora, naturalmente, nós já avançamos de uma maneira incrível. O Márcio sabe disso muito bem. Eu sempre gosto de citar um exemplo que é curioso, que é interessante.
há uns 7 anos, 8 anos, quando eu estava começando, eu ainda não tinha publicado nenhum livro. Eu fui dar uma entrevista para uma revista virtual daqui de São Luís, e até fiquei amigo deles e tal, e eles perguntaram algumas coisas sobre conservadorismo, direita, monarquia, etc, etc. Aí, num certo momento, eu disse, olha, não existe luta de classes no Brasil. E aí os dois ficaram... Não mesmo. Um olhou para o outro e aí o outro comentou, nossa, isso vai ser uma polêmica. Nossa, olha só. Hoje não, hoje o que mais tem é gente que fale isso nas redes sociais, Facebook, Twitter, nos livros que nós publicamos, que de fato não há luta de classes no Brasil. O que há são problemas relacionados às diversas classes sociais, problemas esses que nada mais são do que um reflexo da própria condição humana. Isso não há, a luta de classes não é o motor da história, como defendia Marx. Isso é um absurdo, é uma estupidez completa. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é que nós já avançamos muito. Naquele tempo, ou seja, 2012, falar uma coisa dessa era uma polêmica, isso era... Claro que, ainda hoje, nos arraiais comuno-progressistas, isso é causar polêmica, porque eles trabalham com essa lógica. Mas já avançamos muito nesse sentido. E, nesse sentido, o papel das editoras conservadoras foi de capital importância. Então, seja como for, ainda que nós já tenhamos avançado consideravelmente, ainda há muita sabotagem, ainda há muito boicote, e ainda há muito problema nesse sentido de difusão dessas ideias, como dizer, é difícil falar assim, porque há certas coisas, e o Márcio sabe disso muito bem, há certos problemas que acontecem que nós não podemos aqui mencionar porque envolvem outras pessoas, mas o tanto de confusão na qual a gente já se meteu por causa disso, realmente é algo bem extenso. É fácil fazer, né? O grande problema é o elemento humano. Eu acho que pior do que o comunista, pior do que o progressista, que o abortista, que o agnóstico, o ateu, é o próprio homem, ou seja, somos todos nós. Então, onde tem homem, tem confusão. Então, dessa maneira, afora todo esse problema, afora aquilo que eu já havia mencionado sobre a própria produção dos livros, das edições, e afora essa sabotagem que ainda persiste no que toca à difusão das ideias conservadoras, das ideias monárquicas, católicas em geral, há o fator humano que também não é nada desprezível, muito pelo contrário. Eu tenho então, alguns exemplos daquilo que você falou agora há pouco. Por exemplo, o principal dos nossos revisores, o André, o Cadeno, Márcio Bocardo e o Moacir Francisco. O Moacir, conhecido como Coxa. Pronto. Esse talvez... São os melhores revisores que eu já vi. Mas o Moacir é um cara que é ateu de pai e mãe, mas ele defende, assim, contra o aborto, radical contra o aborto. Por quê? Porque é uma vida, Carlos. Claro. Sim, mas acabou de... Não, mas se você interromper com 11 semanas, que não sei o quê, meu, se você interromper, se você não interromper, vai dar no quê? Vai dar em gente, né? Então, pronto, então já é uma vida. Então já é gente. Sim. Já é gente. Então já é gente, pronto. Já é. Mas, falando de aventuras e desventuras, tem um monte Para produzir um livro já é complicado. Aí você diagrama, você vai buscar imagens de capa, a imagem tem direitos, não pode usar, ou então você compra os direitos, ou... Aí você vai fazer a revisão final, sempre tem um errinho,
já peguei um, meu Deus do céu, já peguei um erro daqueles assim, que seria, estava saindo, o cara que estavam falando do livro, ele estava saindo como autor, como se fosse autor. Nas páginas, lá em cima, na página, no cabeçalho da página, tem um negócio, nossa, para tudo, essas coisas assim. Então você tem que tomar cuidado, já vi outros casos do tipo, a paginação no sumário não bate, para tudo. Aí você vai buscar... É o pesadelo de qualquer agora, editor. nesse período de tranca tudo, uma boa parte dos clientes não estava pagando. Então eu avisei uma gráfica com quem eu tinha uma pendência, falei, olha, não dá para pagar agora. Então suspende aí, depois paga o juros, sei lá, mas suspende. Entenderam, beleza. Aí quando eu vim a saber, eu fui protestado. Eu avisei, mas fui protestado. Ou seja, a mensagem que o sujeito passou foi: te vira, problema seu, eu quero meu dinheiro. Tá bom, fiz o diabo, arrumei o dinheiro, paguei o cara, só que cortei, não vai ter mais trabalho com ele. Claro, e exigi a carta de anuência, que, aliás, está aqui. Não vou mostrar qual é a gráfica, não vou ficar falando mal dos caras. Mas então você tem que lidar com todas essas coisas. Aí você vai montar, por ser uma editora pequena, né? Nós fazemos praticamente tudo sozinhos. Aí você vai montar o site. Para montar o site, puta, uma dor de cabeça. O meu demorou meses para ficar pronto, porque, puta, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, e eu não tinha tempo, tem que ficar mexendo com textos o tempo inteiro. Então, são tantas coisas que vão atrás, e aí tem o caso da fuga de autores. Esse livro sobre a monarquia foi uma coisa... E olha, gozado, eu não passei a me dar mal com dois daqueles autores, pelo contrário, continuo amigo de ambos. Só que eles sabem que eles deram uma mancada, só que isso é humano. Eles não fizeram por mal. Eu entendi isso. Entendi. Um deles eu não gostei lá muito, mas os outros dois não foi por mal, foi por não estar conseguindo abraçar o mundo inteiro com dois braços. Então, tá bom, deixa para lá, vamos embora. Outros já me ajudaram, o próprio Sileno, o Rogério, o Zé Loredo, a Márcia, o Christian Lynch, o Marcos Boeira. São nomes de altíssimo prestígio, de altíssima... Ajudaram bastante, o livro ficou ótimo, ficou excelente esse livro. Eu mesmo meti um monte de notas nele. Então, e quando você faz revisões técnicas, então, pelo amor de Deus, às vezes você encontra... Na última hora, você vê um sujeito que nasceu em 1670 e morreu em 1520. Puta, peraí, não dá, né? Ou então um cara que fez tudo isso e viveu só 15 anos. Não dá, essas datas estão erradas. Então, você vai checar a data uma por uma. É um trabalho desgraçado. Eu adoro. Eu faço isso para a LVM também. Eu adoro. Mas que dá um trabalho danado, dá. Mas é isso, vale muito a pena. Só que quando você pega, por exemplo, algum comentário dizendo esse livro é sensacional, esse livro é fantástico, esse livro isso e aquilo. Esses dias um cara me escreveu inbox pelo Messenger, elogiando muito um livro do Rogério Silva Araújo que se chama O Segredo dos 12 Profetas. Depois que você ler esse livro, se você for a Congonhas, lá em Minas, você nunca mais vai ver aqueles profetas de Minas do mesmo jeito. Nunca mais. Mas um sujeito me escreveu só para fazer... Meu filho, me passa O Segredo dos 12 Profetas. Eu vou mostrar aqui, fazer propaganda da Armada. Muito obrigado, porque eu não peguei um monte aqui assim, porque quando eu cheguei para essa live aqui, eu já estava pendurado no telefone e tal. Putz. Mas o livro é sensacional. Assim, aqui o meu assistente editorial, Alessandro, está aqui me dando o exemplar. É esse o livro. Editorial, isso. Esse livro é sensacional. Excelente livro. O Aleijadinho... Bom, o Aleijadinho era um gênio mesmo. O Tiradentes foi um herói mesmo. E o Rogério provou isso aí. Mas o Rogério é um jornalista que escreve como historiador. Ele vai buscar em fontes primárias, ele é fotógrafo também, então ele fica horas esperando um ângulo bom, com sol bom, com iluminação boa, com não sei o quê, para fazer uma foto. Então, essas coisas assim, e aí ele faz... Sim.
Cada uma dessas, ele ficou esperando um tempão para fazer, ele me contou isso aí. Mas vale a pena, não vamos falar em português claro, é um cara que tem tesão em fazer esse negócio. Eu tenho tesão em fazer esse negócio aqui que eu faço. Desculpem pelo palavreado, mas é isso aí mesmo. Não dá para minimizar uma coisa dessas, né? Vale a pena. Então, gente, leiam. Não precisa ler livro meu, da Armada. Nem mesmo do Zé Loredo. Leia lá do Laerte. Não, leia da Resistência é para ler. É para ler, sim. Nós temos, assim, 3 grandes editoras nesse nicho, hoje, e umas 10 pequenas. Essas 3 são a Realizações, a Vide e a LVM. Ponto. E tem aquelas pequenas e médias que somos nós. É Resistência, é Linotipo, é Danúbio, é Armada, e assim vai. Existe mercado para todo mundo. Não precisa se incomodar em fazer propaganda de livro meu, porque eu faço propaganda de livro seu, e tenho na nossa loja, tenho livros seus, porque existe mercado para todo mundo, e nós precisamos expandir esse mercado. Eu nunca penso penso da mesma forma, Márcio. Em buscar uma fatia do bolo que seja do Zé Loredo. Não estou nem aí com isso, eu quero outra, eu quero aumentar o bolo. O que eu percebo com, não diria tristeza, mas com certo desgosto, é que há alguns editores, não vou mencioná-los evidentemente, que acabam partindo para adotando uma postura de competição barata, não, eu não faço divulgação aqui Domingo agora eu almocei com o Alex Catarino. Isso é de uma mesquinharia impressionante. É mesquinho, isso aí é pequeno, é micho. Mesquinharia impressionante. É micharia. Eu almocei domingo agora, eu almocei com o Alex Catarino. Falamos muito bem de você, inclusive, do Laerte. É assim, eu gosto muito do Alex. O Alex é meu amigo, ele sabe disso aí. Disso que nós falamos, assim, nem que eu cresça pra caramba, que eu, Armada, cresça pra caramba e que faça frente à LVM, eu não sou concorrente da LVM, tem muito mercado lá fora. Mas nós precisamos expandir o bolo. O Alex tem isso bem claro na cabeça, ele sabe disso. Muito antes de eu falar, eu também já sabia. E antes de eu falar com o Zé Loredo também já sabia disso aí, não é uma coisa de... Então, o que eu poderia pedir assim, para as pessoas, leiam, se informem, não fiquem acreditando na mídia. Principalmente na mídia mainstream, né? Acreditar na mídia é nesses canais, tipo Tribuna Diária, tipo Terça Livre, tipo Senso em Comum. São nesses caras, esses caras que estão, vamos dizer assim, que tem mais proximidade do que a verdade e menor interesse em sacanear a opinião pública. Porque a grande mídia vai estar com interesse e tem outros interesses. Tem que derrubar o Bolsonaro. Vamos começar o trem da alegria de novo. Não. E é muito bem paga para isso. É muito bem paga para isso. E está reclamando, porque tá faltando dinheiro. Você acha que vem dinheiro da onde? Claro. Cai a audiência, caem os anunciantes. Exato. Né? E eles já fizeram, toda essa esquerdalha já fez um monte de ações para barra anúncio de cigarro, barra anúncio de cerveja, barra anúncio de uísque, barra anúncio de não sei o quê, barra anúncio de coisa que engorda a criança, barra isso, barra aquilo, para ficar tudo na mão do governo. E agora o governo caiu na mão do Bolsonaro e eles perderam a chave do cofre. Então estão desesperados com isso, né? Então, e ainda mais uma coisa, o grande anunciante, as Nestlé da vida, as Casas Bahia da vida, um dia vão descobrir esses pequenos canais. E já faz tempo que eu venho falando isso com o Silene, e ele sabe disso também. Então, com isso eu encerro, peço desculpas por ter desviado do assunto, peço desculpas por ter me aproveitado, por ter falado demais. Perdão, viu, Camila? Imagina, Márcio, é sempre um prazer ouvir o senhor, e ainda mais ouvir o senhor elogiando pessoas como o Morgan, o Catarino, que para mim são pessoas muito especiais, de grande valor. Eu tenho um carinho enorme pelos dois, um respeito muito profundo pelos dois, então me faz bem ouvir você falando... A Panela Produtora também merece ser citado. Sim, o Trielli. O Trielli, o Luigi Manotto. O Luigi é um doce de pessoa. Se alguém falar mal do Luigi, eu saio só batendo na cadeiradas.
Ver alguém da sua envergadura elogiando eles é um alimento para a alma, assim, é muito gostoso de ouvir. Muito obrigado. Pelo envergadura, tá, obrigado. Senhores, quero agradecer a participação de vocês, sem querer que tomar parte, mas foi uma das melhores entrevistas, lives que eu já gravei na vida, foi um alimento, foi fantástico. Então, parabéns para vocês dois, fico meu muito obrigada, minha gratidão, e peço a vocês que nos assistiu, que cheque aqui na caixa de informações, porque está o link das duas editoras, e que deixem nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigada a todos.